Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem com você? Capítulo 3 de Naum, encerrando assim mais um livro das Escrituras. Nós temos aqui o Senhor trazendo o veredito final através do profeta para a cidade de Nínive. Cidade esta que se vendia como cidade gloriosa, mas o Senhor vem mostrar a verdadeira identidade da cidade, a chamando de cidade sanguinária. Versículo 1 ele diz: ai da cidade sanguinária. Todo luxo, toda glória, eu já descrevi aqui, ela era uma cidade que tinha um rio como proteção, uma muralha altíssima, larga. Era uma cidade intransponível, por isso ela atraía a atenção de todos. Ela era uma cidade atrativa para comerciantes, para as outras nações, até porque ela dominava sobre diversas nações. Seu império era um império vasto, porém, tudo que foi construído em cima de mentiras, prostituições e feitiçarias, como o próprio texto vai dizer. E é por isso que o Senhor diz que vai tratá-la com todo rigor. Diz assim: ela está toda cheia de mentiras, de rapina. Não se aparta dela o roubo. Escute, o Senhor está dizendo: o estrépito de açoite, ou seja, ela está sendo açoitada como um animal. E o estrondo do ruído das rodas, os cavalos galopam e os seus carros vão saltando. Tudo isso por causa da multidão da prostituição, da meretriz graciosa, da mãe das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas prostituições e as suas famílias pelas feitiçarias. Ou seja, toda a glória de Nínive havia sido construída em cima daquilo que Deus não se agrada, em cima de corrupção, em cima de abuso de poder, em cima de prostituição, em cima de ameaças, inclusive com feitiçarias. E o versículo 5, o Senhor diz: eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a sua saia. O Senhor está dizendo: eu vou mostrar a sua nudez, vou levantar a saia sobre a sua face e mostrarei às nações a nudez e aos reinos a tua vergonha. O que ele está dizendo é: eu vou mostrar quem realmente você é. Imagine uma casa bonita, linda, mas houve um problema na sua base. A sua base não é sólida, não foi bem construída. Imagine uma mansão, mas que não tem alicerce. Uma hora ela vai cair e vai mostrar que ela não era nada disso. Apesar do seu luxo, ela era um lugar inseguro. Apesar das muralhas que cercavam a grande cidade de Nínive, o rio que também servia de defesa, ela não era nada disso. Era um lugar perigoso, porque ela estava contrariando e afrontando o Senhor. E não há lugar pior para nós, meus irmãos, do que estarmos em oposição ao Senhor. O sucesso construído em cima de mentira e de exploração do próximo tem um preço altíssimo. E o pecado, ele pode até trazer um certo prazer, um certo lucro, uma certa imagem, como se fosse uma mansão mesmo, sem um alicerce. Mas preste atenção, o fim dele é uma vergonha. Todos vão olhar e dizem: ruiu, porque o fundamento era falho. Tudo aquilo que é construído, meu irmão, longe de Deus, é algo que só tem aparência, porque não tem fundamento. Os fundamentos o Senhor nos dá. A Bíblia não é à toa que é chamada de lei do Senhor, juízos do Senhor, caminhos do Senhor, porque é aquilo que precisa ser observado na nossa existência. Lâmpada para os nossos pés deve ser a palavra do Senhor, e luz para os nossos caminhos, e nada deve ser feito longe daquilo que é a vontade de Deus. E o texto, o Senhor vem dizer, porque Naum é uma profecia contra Nínive, isso ainda não havia acontecido. Então isso chegaria aos ouvidos dos assírios, e como eles receberiam? O Senhor vem dizer: olha, vocês não são melhor do que Noamon. Algumas versões já traz, por exemplo, a Bíblia, a linguagem de hoje, já traz a região de Tebas, que é mais conhecida, né? Ele está dizendo: vocês não são melhores do que Tebas do Egito. Nilo também não protegia, e eles não eram altos os seus muros, e eles não foram destruídos. Ela não foi levada a cativeiro, também os seus filhinhos não foram despedaçados. Tu também, o Senhor está dizendo, tu também cambalearás e te esconderás, também buscarás refúgio por causa do teu inimigo, porque vai chegar o juízo contra você. O Senhor está dizendo, trazendo aqui de uma maneira clara, que aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Quem viria contra os assírios eram piores em crueldade do que os próprios assírios, que eram os babilônicos. E, por fim, na reta final do capítulo, nós temos o Senhor mostrando a fragilidade das fortalezas. Mais uma vez, eu digo para você, meus irmãos, o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo é ilusão. As fortalezas que são construídas longe de Deus, elas não são pares para o poder do Senhor. Quando Deus manifesta a sua ira, elas irão ruir. E Naum fecha o livro mostrando que o Império Assírio derreteria rápido. As fortalezas eram frágeis. O texto vai compará-las aí no versículo 12 como figos maduros. Olha só, todas as fortalezas serão como figueiras com figos temporãos. Se sacodem, caem na boca dos que os querem comer. Ou seja, caem com facilidade. Você já chegou numa árvore que tem frutos maduros e balançou e caiu aquele monte de frutos? Pois é, assim o Senhor está dizendo que vai acontecer com as fortalezas, por mais largas que sejam,
por maiores que sejam, são maiores que o Senhor? Não, ele com o sopro da boca ele as destrói. Os soldados perderiam a coragem, o versículo 12 diz isso, o versículo 13 diz que os líderes, governantes e comerciantes ricos seriam como gafanhotos no frio, perdão. Quando está frio, eles se ajuntam porque eles têm o interesse de aquecer. No momento em que o sol, que é o problema, né, demonstrado aqui nesse capítulo, a destruição chegasse, eles se espalhariam. Não há mais esse interesse de permanecer. Cuidado, meu irmão, com fortalezas construídas através dos princípios mundanos, porque os princípios mundanos mostram que as pessoas se relacionam umas com as outras por puro interesse. Ninguém valoriza o próximo, ninguém ama o próximo, porque sem o conhecimento de Deus é impossível amar. E o versículo 19 decreta que a ferida de Nínive, esse decreto do Senhor seria incurável, que o mundo inteiro ele celebraria essa queda. Afinal de contas, todo mundo já havia sido afetado por esse império destruidor, esse império cruel que era o império da Assíria. Essa palavra, irmãos, serve de consolo para o meu e para o seu coração. Nós estamos vivendo em um tempo assim, nós estamos vivendo em um tempo onde os poderosos dessa era construíram as suas fortalezas através de muita injustiça. No nosso país não é diferente, você pode olhar quantos são aqueles que se julgam assim intocáveis e que construíram tudo em cima de corrupção, mentira, ameaças, abuso de poder. O Senhor está vendo todas essas coisas. Então, eu quero dizer para você, não se apegue, não olhe para essas fortalezas. Fique com a fortaleza que pode, no dia da angústia, te proteger, que é o próprio Senhor. Se esconda nele, para que a ira dele também não te atinja. Seja humilde diante dos avisos do Senhor. Não ignore a disciplina de Deus. Deus está disciplinando o seu povo, sempre chamando o seu povo ao arrependimento. Não brinque, meu irmão, com o Senhor. O Senhor, ele é tardio em irar-se, grande em benevolência, muda de ideia quando nós mudamos também os nossos caminhos, mas se nós formos desobedientes e duros de coração, nós também haveremos de enfrentar a ira do Senhor. E lembre-se que se a ira do Senhor nos visita, não há fortaleza humana que pode nos livrar, não há fortaleza humana que possa resistir à ira do Senhor. Todas serão como figos maduros. O Senhor, ele é poderoso para destruir todos os tipos de fortaleza e ele tem feito isso na história. Não há na história um tirano que tenha se levantado com toda a sua crueldade e não tenha caído. Isso traz consolo ao meu e ao seu coração, porque essa profecia era para o tempo de Naum contra os assírios, mas é também para os dias de hoje, contra esses poderosos que se julgam leões, que se julgam sendo o próprio Deus. Eles serão visitados pela ira do Senhor. Deus possa consolar você com essa verdade. E até mais, meu irmão, até daqui a pouco, para meditarmos em um novo livro, o livro agora do profeta Abacuque. Deus abençoe e até logo mais.